Olá, o que faz tantas pessoas se perderem no meio da pressão do dia a dia? Não é falta de inteligência, não é falta de esforço. O que faz tantas pessoas se perderem no meio dessa pressão do dia a dia é a falta de domínio de si mesmo. Eu já tive muitas vezes problemas assim. Todo o meu conhecimento parecia que não era suficiente. A chave não estava em aprender mais coisas, mais teorias, mas em aprender a lidar com as minhas próprias emoções. Foi assim que eu descobri. E é isso que muda tudo. Hoje eu quero te mostrar os 5 princípios da inteligência emocional. Eles não são, assim, como conceitos distantes, não. Eles são ferramentas que você pode aplicar agora mesmo, para transformar a sua forma de reagir, de se relacionar, de se conduzir na vida. Imagine você conseguir se manter calmo no meio de uma tempestade, tomar decisões com clareza, mesmo estando sob muita pressão, construir relações mais profundas, autênticas, sem usar máscaras. É isso que esses princípios podem despertar em você. Inteligência emocional hoje em dia não é luxo, é sobrevivência, é performance, é qualidade de vida. Se você já sentiu que controlar as emoções é quase impossível, eu te convido a ficar comigo aqui até o fim deste vídeo. Eu vou te mostrar que não só é possível, como pode se tornar uma parte natural de quem você é daqui para frente. Vamos lá? Para começar, eu quero que você entenda que esses princípios são 5 princípios que formam a base de sustentação, são os princípios fundamentais que norteiam a inteligência emocional. Eles formam a base para compreender, gerenciar e transformar as suas emoções. Olha só que coisa forte. E um detalhe, são habilidades treináveis. Você não nasce com essa habilidade, digamos, você não nasce com ela completa. Você pode ter alguma habilidade com qualquer princípio desse, mas elas são completamente treináveis. Olha que maravilha. Você pode treinar cada um desses princípios e se transformar numa pessoa com muita inteligência emocional e aprender a aplicar esses princípios no seu dia a dia, na sua vida. Então vamos começar. O primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da autoconsciência. Que é essa autoconsciência tão propagada, né? Não é essa coisa de você, que às vezes a gente fala que, por favor, tenha consciência, faça um exame de consciência. A gente usava muito isso antigamente, né? Faça um exame de consciência, pense sobre o que você fez. Parte é isso. Mas o mais interessante desse princípio da autoconsciência é você desenvolver a capacidade de ser o observador. O que é isso? É você ser esse que percebe quais são as emoções que você está tendo. Porque as emoções, elas surgem. Elas surgem. Antes mesmo da consciência tomar a visão do que está acontecendo, antes mesmo de você se conscientizar do que é que está acontecendo, a emoção já surgiu. Você não percebe, mas ela já surgiu. Você já pode estar com medo, você já pode estar ansioso, você já pode estar com emoções agradáveis também. Mas você precisa reconhecer o mais rápido possível. Isso é que é autoconsciência, principalmente. É você se perceber. Você perceber o mais rápido possível quando está entrando alguma emoção na sua mente e, a partir daí, você começar a controlar os pensamentos que vêm em seguida a essa emoção. E aí, que é justamente a construção do sentimento, é a colocação de alguma intelectualidade, alguma cognição, algum processo cognitivo em cima dessa emoção. Então, quando você faz isso, você se distancia da emoção, você percebe que você não é a própria emoção. Que você é quem está tendo essa emoção, produzindo essa emoção. Mas você não é a própria emoção. Isso faz muita diferença. Pode não parecer, mas faz muita diferença. E a maior parte das pessoas não consegue esse distanciamento. E o que é que elas fazem? Elas se veem como aquela própria emoção que elas estão tendo. Aí elas se deixam dominar por essas emoções. E aí você vai, a partir daí, do desenvolvimento dessa autoconsciência, desse fenômeno do observador, você vai entender como é que essas emoções que surgiram começam agora a influenciar os seus pensamentos e os seus comportamentos. Olha só que interessante. Isso é autoconsciência. Então, não é que você vai deixar de ser influenciado por essas emoções, mas vai fazer muita diferença a autoconsciência, que é o quê? Você perceber que está sendo influenciado por essas emoções. E o que é isso? O que é esse perceber que está sendo influenciado? Quais são os seus pensamentos que surgem a partir dessas emoções e quais são os comportamentos que eles estão gerando? Vou dar exemplos claros. Quando você tem uma emoção desagradável, essas emoções que afastam a gente das pessoas, o nosso comportamento é exatamente esse, é de afastamento, é de encolhimento, é de se sentir pequeno,
é de se defender, pode ser de luta e fuga. Veja, isso pode estar totalmente distanciado do que você quer para a sua vida. Porque você se deixou levar por uma emoção. Isso é falta de autoconsciência. Então, essa primeira parte talvez seja a mais importante, a mais fundamental, que você deve começar essa sua experienciação no mundo da inteligência emocional, é você se distanciar, é praticar o autoconhecimento, a autoconsciência, desculpe. Que é você se distanciar, observar a emoção que está surgindo em você. E você pode começar de uma forma bem básica, percebendo se essa emoção que está surgindo em você é agradável ou desagradável. Porque isso até as crianças conseguem dizer, expressar. Não, eu estou sentindo alguma coisa. Isso é agradável ou desagradável? Só em você saber isso, você já percebe quais são as consequências dela. Quais são as consequências delas para os seus pensamentos? Quando você tem emoções desagradáveis, os seus pensamentos vão junto. Se você permitir. Se você tiver uma baixa autoconsciência. Os seus pensamentos, pelo menos inicialmente, eles vão no rumo daquela emoção. E você a memória começa a entrar, você começa a lembrar de coisas semelhantes que aconteceram. E geralmente com foco no viés negativo. Que aconteceu de forma negativa relacionada àquela emoção. E aí, além desses pensamentos, que podem também ser pensamentos que te afastam do que você quer, de onde você quer chegar, nós podemos ter, em seguida, o comportamento comprometido por essa emoção. Se você não frear a tempo, se você não perceber a tempo, que aí mais para frente nós vamos ver o que a gente vai fazer, você vai se deixar levar por aquela emoção inicial que foi desagradável, que gerou pensamentos desagradáveis, pensamentos que te afastam do que você deseja, consequentemente gerou comportamentos, esse que você sempre repete quando acontecem essas mesmas coisas, que te afastam do que você quer. Às vezes do que você diz que quer. E acaba não conseguindo realizar exatamente porque não conseguiu desenvolver autoconsciência, que é o primeiro princípio para o desenvolvimento da inteligência emocional. O segundo princípio é o princípio da autorregulação. Você vai precisar dos 5 para ser uma pessoa forte, uma pessoa com uma forte inteligência emocional. Mas, vamos lá, passo a passo. Não queira também dominar tudo de uma vez. Autorregulação é a capacidade de controlar impulsos e respostas. Então, veja, ela vem logo em seguida da autoconsciência. Porque a partir da autoconsciência, você vai ter impulsos. Você vai ter respostas a partir de uma emoção inicial. Você vai ter impulsos. Você vai ter respostas automáticas. Você vai ter reações. Que reações são essas? Que impulsos são essas? Que respostas automáticas são essas? São as que você sempre tem diante dessa emoção. Por exemplo, você sente raiva, aí normalmente o que é que você faz? Pode ser que você grite, pode ser que você aumente o tom da voz, pode ser que você fuja, pode ser que você se cale, não diga mais nada. Perceba, se você observar, você sempre tem a mesma resposta diante da mesma emoção. Quando você desenvolve a autoconsciência, você percebe a emoção que você está tendo, você nomeia, que é muito importante também, você começa a perceber e a desenvolver a autorregulação, que é o segundo princípio. Quando você começa a controlar esses impulsos de respostas automáticas, essas reações que você sempre tem. Com uma pessoa cutuca aqui, você faz isso. Com uma pessoa cutuca ali, você faz outra coisa. E as pessoas te dominam a partir disso. Aí você começa a conseguir manter a calma em situações de pressão. Pressão é essa? É a sua pressão. É quando você se sente pressionado. Não é igual para todas as pessoas. Às vezes uma pessoa se sente pressionada quando ela é questionada. Às vezes uma pessoa se sente pressionada quando ela é rejeitada. Às vezes ela se sente pressionada quando ela não é ouvida. Às vezes, veja, é muito individual para cada pessoa. Mas essa emoção, você vai ter essa emoção desagradável, você vai conseguir manter a calma em situações de pressão. E a ferramenta que eu dou para você, a mais importante ferramenta para você aplicar, praticar autorregulação, é você fazer a pausa consciente antes de reagir. Olha só. Que é exatamente o que Viktor Frankl falava. Você dá um espaço entre o estímulo e a resposta. Que existe esse espaço. Basta você criá-lo. O que é esse espaço? É você não reagir imediatamente a partir do estímulo. O que é esse estímulo? É alguma coisa que desencadeou em você alguma emoção. A partir desse estímulo, você dá uma pausa, um espaço para praticar. Primeiro, para ter toda a autoconsciência, perceber toda a emoção que você está tendo, nomeá-la, controlar os pensamentos e as emoções que vêm a partir daí, as outras emoções associadas, e conseguir
não reagir, não ter aquela resposta automática. Escolher a resposta que você quer dar. Essa é a autorregulação. Imagine, ontem mesmo eu passei por uma situação assim, em que eu senti uma espécie de vontade de reagir e eu me mantive. Digamos assim, uma metáfora que eu gosto, uma rocha no meio das ondas do mar, as ondas do mar quebrando em cima, ou seja, provocando. E é muito bonito, é muito belo quando você consegue não reagir, quando você consegue praticar a autoconsciência, depois a autorregulação, dar esse espaço. Está comprovado cientificamente. Quando você dá esse espaço, as emoções elas não duram muito tempo. As emoções elas existem para induzir você a uma resposta rápida. E se você dá esse tempo, esse espaço, aquela resposta meio que perde o sentido para você. E depois até você compreende que realmente foi melhor não ter reagido, ter feito essa pausa consciente antes de reagir. Isso é o que a gente chama de autorregulação, que é o segundo princípio, que é muito interessante. O terceiro princípio já começa a, digamos assim, se requintar mais a sua inteligência emocional, te dá mais um requinte, mais uma capacidade, mais resultados mais elaborados para a sua vida. É a automotivação. Terceiro princípio. Então já falamos da autoconsciência, que é o primeiro princípio. Já falamos do segundo princípio, que é a autorregulação. E o terceiro princípio, que é a automotivação. Sempre auto, né? De você próprio. Porque você não consegue fazer isso com os outros. É impossível. Somente a própria pessoa pode desenvolver a própria inteligência emocional. Então, o que é essa automotivação? Você já conseguiu fazer autoconsciência, você já conseguiu fazer autorregulação. Agora você vai direcionar essa energia emocional para objetivos que você quer de longo prazo. Olha aí, como é inteligente mesmo isso. Que é a automotivação, esse terceiro princípio. Você não gerou uma energia a partir da emoção que você teve? Muitas vezes você não teve nem controle sobre isso. Tem dias que a gente está mais propenso a ter emoções desagradáveis. Aí veja, surge essa emoção que gera uma energia em você, uma potência. Você tem autoconsciência, você regula essa emoção, você não reage de uma forma que seja, digamos, uma reação mesmo, uma resposta automática. Aí você pega essa energia e direciona para o que você quer na sua vida. Para objetivos que você tem de longo prazo, essa intenção que você tem. Qualquer uma, de ser uma pessoa melhor, até mesmo de ser uma pessoa com inteligência emocional, uma pessoa equilibrada. Aí você direciona essa sua energia para isso. Isso vai te dar uma persistência diante dos obstáculos, porque geralmente os obstáculos geram em nós emoções desagradáveis. E aí você quer fazer o quê? O que você sempre faz, que é desistir. Quando você tem essa autorregulação, quando você tem essa autoconsciência, essa autorregulação, você transforma no terceiro princípio, a automotivação, em mais energia para você continuar apesar do obstáculo. É só uma coisa que você não sabe ainda. Quando você encontra um obstáculo, não é porque é intransponível, não é porque você não tem mais jeito, não, é porque você só precisa encontrar uma forma. E só com inteligência emocional você vai conseguir. E aí você vai estar cultivando propósito como um motor interno. Quer dizer, você vai, através dessa automotivação, você vai conhecendo o seu propósito, você sempre vai ajustando essa emoção como um motor para você ir em busca do seu propósito, se conduzindo em direção a esse propósito. Então veja que aqui nós temos um princípio mais refinado. Um princípio que traz para nós, praticamente, a razão de nós praticarmos a inteligência emocional. E a gente conseguir o que a gente quer na nossa vida. Quando você não faz isso, normalmente, você continua criando na sua vida exatamente o que você não quer. Quando você não faz, não pratica esses três primeiros princípios, você acaba criando na sua vida exatamente o que você não quer. E quando você começa a aplicar esse primeiro, esse segundo e esse terceiro princípio, agora com automotivação, você começa finalmente a criar o que você quer na sua vida. Para isso, você precisa ajustar a sua emoção, transformar essa energia emocional que surge a todo momento na sua vida em direção, como um motor, propulsor, em direção aos objetivos que você tem a longo prazo na sua vida. Mas aí a gente continua refinando mais ainda essa situação, para trazer o quarto princípio. E aí a gente começa a incluir o outro nessa jogada. A gente começa a incluir o outro que está com a gente aqui, o outro que a gente se relaciona. E é a empatia, é o quarto princípio. Olha só, a coisa vai ficando cada vez mais intrincada, cada vez mais, digamos assim, complexa no sentido de você ter um grande desenvolvimento.
Que é isso? Que é essa empatia que as pessoas tanto falam? É um nível mais avançado de inteligência emocional. É o quarto princípio, em que você reconhece as emoções nos outros. Olha que dificuldade. Muita gente não sai nem dessa primeira parte. Não consegue reconhecer as emoções nem em si mesmo. Se identifica tanto com a emoção que sente que passa a ser ela própria. Ele não consegue reconhecer. Aqui não. Aqui na empatia, nesse quarto princípio, você já começa a perceber, a reconhecer as emoções nos outros. Você começa a colocar-se no lugar do outro, sem julgamento. Porque você entende que esse julgamento é exatamente a perda da inteligência emocional. É a perda da autoconsciência, é a perda da autorregulação. Então, você faz essa regulação com o outro. Você faz essa regulação no outro. A partir do outro, digamos assim. Você não julga o outro. Você entende o nível de inteligência emocional que ele tem. Você reconhece. E você sabe quais são as consequências disso. Você sabe que muitas vezes o outro, ele, mesmo quando ele está falando de você, mesmo quando ele está te julgando, em grande parte, na maior parte, ele está falando de si próprio. Ele está falando dessa emoção que está surgindo nele, que ele não tem controle. E a partir daí, os pensamentos que ele tem e os comportamentos são todos contaminados por esse viés emocional. Ele está enviesado emocionalmente. Aí o que é que acontece? Você começa a controlar o seu próprio ego. Esse aí que quer se identificar com as emoções, quer ser exatamente, quer trazer para você uma ideia de quem você é, uma ideia falsa de quem você é. Que você pode se, digamos assim, ofender. E na verdade, o outro não pode ofender você. Ninguém pode ofender você. Só você mesmo pode se sentir ofendido. Isso é uma ação em si própria de quem se ofende, ficar ofendido. E aí começa a empatia. Isso é muito importante, porque o outro, ele tem muita influência na gente. A gente não consegue se isolar, viver isolado. A gente está sempre em contato com o outro. Então, se a gente não consegue fazer essa relação, digamos assim, controlar essa desordem mental na gente, a partir da ação do outro, da emoção que surgiu no outro, isso pode atrapalhar a gente. Então, procure reconhecer. Não queira justificar, não queira entender. Apenas reconhecer que aquilo está acontecendo no outro, aquelas emoções, aquela emoção no outro, que pode ser agradável ou desagradável. Pode ser uma emoção que ele está te aproximando de você, essa outra pessoa, pode estar te afastando. Mas se está nele, não está em você. E você já está reconhecendo. E você olha para si mesmo também e começa a perceber as emoções que surgem em você. Para você controlar as suas, principalmente. É o mais importante. O seu controle. Mas quando você começa a desenvolver empatia, melhora muito seu posicionamento no mundo. Porque você começa a melhorar muito as suas relações com os outros também. E os exemplos são múltiplos, né? Porque você tem contato com os outros a todo momento. Sempre que você se relaciona com seu cônjuge, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, eles têm emoções iguais a você. Mas qual o nível de inteligência emocional deles? Onde eles estão nesse processo? Você se preocupa com você mesmo. A gente não consegue salvar o outro nesse sentido. A melhor coisa que a gente faz é manter a nossa própria consciência. É o melhor exemplo que a gente pode dar, inclusive para os filhos. A sua melhor forma de ser um bom pai é você se manter consciente para interagir com as próprias emoções e com as emoções dos outros. Aí isso começa a preparar você para a quinta habilidade, para o quinto princípio de inteligência emocional, dos 5, esse é o último, que é habilidades sociais. Habilidades sociais. Só quando você chega nesse nível aqui, você está num nível que você pode ainda crescer muito, se expandir muito, mas você já está num nível satisfatório, porque você agora já está se preocupando com o mundo. Você já se resolveu internamente. Isso é um passo, digamos assim, o último na inteligência emocional. Porque os trabalhos já confirmaram que você viver isoladamente, dentro da caverna, se resolvendo, sendo autossuficiente, é apenas um primeiro passo. A percepção de felicidade realmente só se concretiza nas relações. Nas boas relações que a gente tem. Para elas serem boas, esse boas é já um julgamento, né? Então ele tem que partir de você. Para isso você tem que desenvolver as habilidades sociais. A primeira e a mais importante que eu quero que você se empenhe nela é a comunicação. Comunicação clara e assertiva. Olha, o jeito que a gente se comunica interfere muito com a nossa capacidade de ter uma habilidade social boa, moderada ou ruim. A forma como a gente se comunica.
Porque às vezes a gente quer dizer uma coisa e diz outra. Às vezes a gente não é íntegro. A gente pensa uma coisa, diz outra e faz outra. Veja só. Então essa comunicação não é nem propriamente só o que sai das suas palavras. Já começa com o que você sente, já começa com o que você pensa. Porque quando você é uma pessoa íntegra, você passa essa integridade para as outras pessoas e a sua comunicação melhora muito. Sempre praticando os outros princípios também. A partir daí, você vai construir vínculos saudáveis. A construção de vínculos saudáveis. Que é o que vai dar, ao final, essa percepção aumentada essa autopercepção aumentada de felicidade. Que a gente percebe nas pessoas que têm essa capacidade de, a partir de uma comunicação clara e assertiva, colocando os outros 4 princípios da inteligência emocional em prática, elas conseguem construir vínculos saudáveis. E aí, por fim, você vai ter que desenvolver a capacidade de gestão de conflitos. Porque os conflitos eles surgem na nossa vida a todo momento. Esses conflitos eles podem ser maiores ou menores. Se você tem muita inteligência emocional, dificilmente você vai se envolver em um conflito muito intenso. Mas esses conflitos menores, às vezes eles podem crescer. E a gestão de conflitos, nesse momento, ela é muito importante. Todo o processo, todos os princípios vão te ajudar nessa gestão de conflitos. Desde a autoconsciência até a autorregulação, passando pela autorregulação, passando pela empatia, passando por todos os princípios, você vai conseguir construir essa habilidade social de gestão de conflitos, em que você consegue solucionar esses conflitos na sua vida com muita facilidade, sem se deixar, digamos assim, levar pelas emoções que surgem. A gestão de conflitos traz muitas emoções conflitantes dentro da gente, né? Se você não tem todos esses princípios bem desenvolvidos em você, você poderá se complicar. Nós vamos encerrando por aqui. Eu quero que você coloque esses princípios em prática na sua vida. Já a partir de hoje, veja a diferença que vai trazer para você, enorme. Não esqueça, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, um vídeo novo aqui no meu canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Pessoas que precisam desenvolver a inteligência emocional para ter uma vida mais consciente, mais saudável. E as dúvidas que você tiver, você pode fazer a pergunta aqui no vídeo que eu respondo com o maior prazer. Um abraço.